ainda sobre outra derrota do governo federal, porque após o Senado rejeitar a indicação de Jorge Messias, aliados do governo Lula avaliam acionar o judiciário para reverter a situação. Segundo essa ala ligada ao Planalto, Davi Alcolumbre pode ter ocorrido em desvio de finalidade na condução do processo de análise do AGU, pois ele não teria dado a Messias condições que pudesse enfrentar a sabatina. Na avaliação de alguns juristas, o Senado, nesse processo, deveria apenas aferir se o indicado pelo presidente da República cumpre ou não todos os requisitos constitucionais e confirmar a indicação. Bruno Musa, você acha que vai ter mais um turno nessa disputa de Jorge Messias tentando chegar ao STF? Segundo a análise desses aliados do presidente, podem judicializar essa questão? E aí? Olha, Cobá, ontem quando nós discutíamos aqui, antes do resultado final da rejeição ao Messias, o Caniato trouxe uma matéria que o Alcolumbre estaria ali articulando para que houvesse essa rejeição. Quando chegou a minha vez de comentar, eu falei, na política, eu não duvidaria de nada, mas eu acho altamente improvável. Queimei a minha língua, fiz o meia-culpa, falei realmente, nós estávamos ao vivo aqui ontem, quando saiu o momento da rejeição. E aí, isso mostra que realmente a política é difícil você cravar alguma coisa 100%. Ainda mais no momento que o Brasil vive, onde a Constituição ela é reescrita a qualquer momento. Eu até fiz um comentário ontem, quando o Jorge Messias falou que seria, em caso de aprovação, um escravo da Constituição. Eu falei, qual Constituição? A escrita ou aquela que tudo vale e é reescrita a cada momento ao bel prazer daqueles que são supostamente investigados e eles passam a culpar o investigador. Uma inversão total de valores que a gente vê no Brasil. Portanto, quando você me pergunta, isso será um capítulo a mais? Eu espero, eu rezo para que não. Afinal de contas, nós tivemos 2 avanços importantes, como foi muito bem colocado pelo Krieger, de uma busca por essa normalidade institucional para o país, independente do espectro político e ideológico de cada um, de seguir a Constituição. Se nós entrarmos nisso de novo, aí realmente parece que a gente gosta de dar um passo para trás, um passo para frente e 10 passos atrás. Uma vez que isso traz insegurança jurídica, falta de previsibilidade, isso traz consequências sérias para a vida do brasileiro, especialmente os mais pobres, que acreditam que estão imunes a algo que é tão abstrato e tão longe, a indicação de um ministro do STF, mas afeta diretamente. Então eu acho que temos que ter aqui, como eu falei no começo, adultos na sala para discutir e colocar o dedo na ferida de todas as coisas que estão caindo aos pedaços no Brasil institucionalmente. E essa é uma delas. Mas, se olharmos o passado recente do Brasil, tudo indica que o caminho será esse. O líder do PT na Câmara falou, se parar de pé, a gente vai seguir com a judicialização. O que é parar em pé? Será que é mexer os pauzinhos e os conchavos e conseguir uma forma de judicializar? Se olhássemos tecnicamente a Constituição, poderíamos dar uma opinião contrária, a favor, não importa, mas teríamos uma linha de raciocínio. Quando ela pode ser reescrita a qualquer momento, ao bel prazer, por decisões monocráticas, não sabemos de nada. Mas eu acho que cada vez começa a ter mais pressão para esse tipo de ações, para esses tipos de ações que, obviamente, trariam muito mais falta de previsibilidade e insegurança do que qualquer outra coisa. Aí é importante, Krieger, para a gente colocar os pingos nos is aqui, a gente enxergar essa situação toda em perspectiva, né? Porque a gente tem visto muito se falar a respeito de quem estaria por trás da derrota de Messias no Senado. E algumas pessoas atribuem até alguns ministros da Suprema Corte a conversa, o diálogo e a projeção da derrota ao longo do dia ontem. Até porque, como um dos grandes cabos eleitorais do Jorge Messias era o próprio ministro André Mendonça, se ele se juntasse à Suprema Corte, talvez poderia começar a votar em algumas questões com o próprio ministro André Mendonça, que era um dos seus aliados nesse processo. E aí como é que ficaria então uma situação de judicialização dessa derrota? Esses mesmos ministros que estariam, claro que sem aparecer, sem deixar digital, sem deixar assinatura, esses mesmos ministros que estariam contra a entrada de Messias, como é que eles decidiriam a respeito disso?
Como é a sua visão a respeito desse possível terceiro turno de Jorge Messias no judiciário, lá no próprio STF, hein, Kriegner? É muito difícil, Koba, de sustentar uma tese dessa, de que houve uma irregularidade ou mesmo que houve ali algum tipo de processo, um procedimento que não foi como seguiu das outras vezes. Não teve nenhum tipo de anormalidade se comparado com os processos que passaram todos os outros ministros da se cumpre o que diz a Constituição. O vergonhoso, de fato, foi nós termos senadores dizendo assim, olha, quando você chegar lá, não se esqueça de quem te ajudou. Quase que pedindo para você lembrar do meu nome ali quando tiver que passar algum tipo de processo. Isso foi muito delicado, a gente vê qual é a intenção por detrás, né? Então, não teve nenhum tipo de irregularidade para poder somar. E aí vem esse argumento, como você trouxe, vai cair na mão de quem já não queria que ele passasse em primeiro lugar, ou seja, não tem chance de prosperar. Mas temos que lembrar disso. Chegou a hora de nós termos novos critérios. Esses 2 critérios para a escolha de ministro do STF, sendo a cadeira de ministro do STF uma das mais poderosas do nosso país, são rasos demais, Cobas. O notável saber jurídico, segundo quem? E reputação ilibada. Reputação ilibada é quando você não tem nenhum crime na sua ficha ou, por exemplo, quando você tem um viés político muito explícito, isso também contamina ali a sua reputação, porque esse foi o caso apresentado pelos senadores em relação a Jorge Messias. E isso foi uma justificativa técnica que eles trouxeram. Não tem reputação ilibada justamente por ter filiação partidária tão longeva e uma fidelidade a figuras políticas de uma forma tão explícita. Então, esses critérios eles precisam ser melhores. Notável segundo quem? É o notável entre os notáveis? Ou tem produção acadêmica? Claro que tem um mínimo ali, mas precisa ser melhor definido, Koba, senão nós vamos ficar na mão dos presidentes nomeando quem não passa nem mesmo para concurso de juiz. Até porque se isso for levado ao judiciário e se abrir um precedente pelo próprio STF de que a votação não importa tanto, de que basta a indicação, o que poderá sair a partir de novas indicações. Não é isso, Beraldo? Em 1 minuto e meio. Kobayashi, é inacreditável se cogitar a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal se meta mais uma vez e de uma forma tão absurda numa prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Porque se uma decisão do Senado, que, segundo a Constituição, cabe a ele, pode ser revista pelo Supremo Tribunal Federal, então o impeachment dos ministros do Supremo também não serão mais uma prerrogativa do Senado. Quer dizer, aí sim ninguém, em nenhuma esfera de poder no Brasil, vai conseguir fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. E, de novo, o conceito de democracia, ele não prevê um poder que pode ser exercido ao bel prazer daqueles que ocupam as suas cadeiras, porque um poder fiscaliza o outro. É assim que se encontra o equilíbrio. E aí, Koba, a gente fica nessa situação que é simplesmente absurda, de as pessoas começarem a discutir, alguém lança a ideia, aí já tem um veículo de imprensa amigo que traz um especialista para fazer uma teoria, e aí quando a gente percebe, já está isso sendo colocado em prática. Então não, a população tem que ficar muito vigilante, porque se isso acontecer, não devemos perder tempo indo às urnas em outubro. Não devemos ver dinheiro público aos bilhões serem gastos em campanhas políticas que não servem de absolutamente nada. Porque todas as decisões cabem a um colegiado de pessoas que não têm um voto sequer e que determinam eles próprios quem vai e quem não vai para a corte. Aí, realmente, Kobayashi seria, assim, o triste fim desse Brasil que a gente conhece.
Agora são 18 horas e 57 minutos. A você que nos acompanhou pela nossa rede, eu quero agradecer a sua audiência. Você fica agora com a sua programação local. Por aqui, na TV Jovem Pan News, nas demais plataformas, seguimos acompanhando, repercutindo esta situação da possibilidade da judicialização da derrota de Messias no Senado Federal. Vou chamar aqui o Diego Tavares para falar a respeito disso também, Diego, porque seria o esperneio, né? No direito se fala em jus esperneandi. Você não consegue ganhar dentro das regras do jogo, você vai pedir, pelo amor de Deus, ao judiciário, como às vezes, se não sempre, acontece com alguns partidos que não têm voto suficiente no nosso parlamento. Tem chance uma ação dessa, Diego? Olha, Kobe, eu acho que dificilmente prosperaria. Não há clima institucional, considerando o atrito que já existe entre os poderes, para que isso se realize nesse momento. Agora, o problema do jus esperneandi, quando ele acontece na cúpula dos três poderes, principalmente vindo de uma base governista que tanto trata sobre os valores inerentes à democracia, é de causar uma certa revolta. É impossível que nós continuemos a tratar a nossa república de forma tão patrimonialista, de forma tão voltada aos interesses políticos de um grupo que se fere em princípios mais basilares possíveis de qualquer democracia, no caso aí a tripartição de poderes. A Constituição Federal é muito clara nesse sentido. O presidente da República indica o nome e o Senado é o filtro para que esse nome chegue ao Supremo Tribunal Federal. O filtro, pela primeira vez em 132 anos, funcionou, e quando o filtro funciona, aqueles que são derrotados no processo ameaçam a judicialização. Então, isso não é saudável para a democracia, isso não é saudável para um país como o Brasil, que é desafiado a todo tempo por tantos problemas estruturais dos mais básicos. Se nós não conseguirmos corrigir essa relação entre os poderes da República, se de fato não se concretizar aquilo que está escrito na Constituição Federal, de que os poderes são independentes e harmônicos, sobretudo entre si, dificilmente o Brasil entra numa rota de desenvolvimento. Agora, chama atenção que esse tipo de iniciativa parta de pessoas que são formadas, graduadas, muito bem estudadas no campo do direito, que não conseguem identificar com uma clareza quase que solar aquilo que dispõe a própria Constituição. Realmente, como você colocou, Koba, me parece muito mais esse exercício de jus esperneandi, um esperneio, uma choradeira de quem perdeu no processo democrático. Não é assim que o Brasil se tornará uma grande democracia. Muito pelo contrário, é observando estritamente aquilo que dispõe o texto da nossa Constituição. Boa ou ruim, a Constituição precisa ser cumprida. Sim, e aí a gente vai continuar acompanhando aí essa possibilidade da judicialização ou não, da derrota de Jorge Messias no Senado Federal. Para o presidente, certamente seria o ideal seguir, virar a página, assimilar a derrota, fazer uma nova indicação, tentar com que essa nova indicação seja votada antes das eleições, o que já será muito difícil, segundo tem falado Davi Alcolumbre e aos seus aliados. Vamos acompanhar. Agora, 19 horas pelo horário de Brasília, estamos de volta para você que estava no nosso intervalo, na nossa rede de rádios, na rede Jovem Pan, nós estamos de volta. Eu sou o Nelson Kobayashi, sigo aqui com o Henrique Kriegner, com o Diego Tavares, com o Bruno Musa e com o Cristiano Beraldo, repercutindo essas notícias todas, inclusive essa, a possibilidade da judicialização. Um dos argumentos, o Kriegner, teria sido a falta de oportunidade do Jorge Messias de se posicionar, de responder aos questionamentos durante a sabatina. Não teria dado ao Jorge Messias, o Davi Alcolumbre, as condições de ser sabatinado. Mas a gente teve uma sabatina de 8 horas. Sim, 8 horas não dá para responder todas as perguntas. Quanto tempo seria necessário, então, hein, Kriegner? Pois é, e aí usar isso como argumento para derrubar a votação é realmente exagerado demais. É tentar encontrar pelo em ovo e fazer daquilo uma grande justificativa para resetar todo o processo. E eu repito, não podemos atribuir a rejeição de Messias somente às manobras que foram feitas ou por Davi Alcolumbre ou mesmo por outros ministros da Suprema Corte.
temos uma pressão popular gigantesca, e os parlamentares são testemunhas disso, que foi feito através de articulação via rede social ou mesmo cobrança por parte das bases. Os senadores ali que voltassem para sua base, senadores de direita, senadores de centro-direita, ou senadores até que almejam ter uma votação de direita, voltando para suas bases dizendo que aprovaram Jorge Messias para o STF, teriam um problema seríssimo nas eleições desse ano se forem disputar, mas mesmo que não disputem, teriam também ali uma dificuldade muito grande de justificar para sua base eleitoral. Nesse sentido, fazer uma nova votação não muda muita coisa, porque a opinião do povo está consolidada nessa indicação, que não tem tanto a ver com a pessoa, mas sim com o contexto e o momento, né? E aí o rótulo que foi colocado também ao redor da indicação de Messias. Então, não faz sentido. Agora, tem que fazer uma comparação. Ele teve menos tempo do que os outros no passado? E eu concordo, Koba, até de certa maneira, com o que se foi falado com a dinâmica dessas sabatinas. Porque você tem um senador, vai lá e ele tem 10 minutos de fala e ele faz, alguns senadores nem usaram ponto de interrogação, faziam as suas afirmações e depois passava para o outro senador e para o outro senador e então vinha a resposta por parte do sabatinado. Eu acredito que para quem quer a resposta das perguntas que foram feitas, e muitas foram muito bem feitas, fica muito prejudicial, porque aí enfraquece, na verdade, a sabatina, porque o sabatinado ele pode escolher qual delas ele vai responder, quando que o cidadão interessado em saber a verdade quer que ele responda a todas as perguntas, né? Então essa dinâmica, ela pode sim passar por revisão, mas não justifica nem de perto a derrubada dessa decisão e também aí a reversão desse processo. Ô, Beraldo, eu quero falar com você agora a respeito da ressaca da derrota. Como é que você acredita esteja planejando reagir o presidente Lula? Como é que essa notícia pode ter chegado lá no Planalto? A derrota histórica, depois de 132 anos. Primeira vez no sistema republicano que a gente tem uma indicação que não é aceita. É uma rejeição não só ao Jorge Messias, é uma rejeição também ao presidente da República. Como é que você analisa essa ressaca, hein? Sentiu o golpe, presidente? Pois é, e foi uma rejeição ao presidente depois do presidente ter aberto o bolso. O nosso bolso, no caso, e liberado bilhões de reais em emendas parlamentares aos senadores, mas isso não resolveu o problema. Porque hoje, o que estamos vivendo no Brasil é muito mais grave. E só tem uma forma dessa realidade ter batido a porta do Palácio do Planalto, Koba. Ela chegou lá quadrada. É difícil digerir a recusa de alguém tão próximo, uma pessoa de extrema confiança do presidente da República, que ele resolveu indicar, preterindo outros nomes que teriam sido talvez de bastante mais fácil condução política e teria deixado o Senado Federal numa posição de maior dificuldade de rejeitar, mas o presidente bancou o nome do AGU Messias. E aí, isso mostra várias coisas, né? Primeiro, talvez uma prepotência, uma arrogância do presidente, a falta de articulação da base do governo, o cenário político que favoreceu uma série de manipulações, porque a gente não pode se esquecer que às vésperas da sabatina, Rodrigo Pacheco, que foi o candidato preterido, que era a preferência de Davi Alcolumbre e de boa parte do Senado Federal, ele posou em foto com o Jorge Messias e o vice-presidente da República. Nós tivemos declarações de caciques da política brasileira em apoio ao Jorge Messias, dizendo que ele ia ser aprovado, que era uma pessoa muito boa. E isso foi do presidente dos partidos de esquerda a presidente do PL, falando a mesma coisa. Então, quando vem o resultado, é óbvio que esse resultado chega de forma quadrada, muito indigesta ao Palácio do Planalto. Agora, quais são os instrumentos que o Palácio do Planalto tem, o presidente da República tem, para reverter isso? Não me parecem muitos. Ele vai ter que ser muito criativo para oferecer alguma coisa que os senadores já não têm, especialmente porque agora
nós estamos há 5 meses do pleito desse ano, onde 2/3 do Senado será renovado, ou pelo menos haverá disputa de 2/3 das vagas, eleições para a Câmara, de governadores, etc. Então, ao que parece, deixar o governo cozinhar na sua banha amarga da rejeição talvez tenha sido uma estratégia que vai se consolidar aí nas próximas semanas. Até porque, Koba, aí eu volto àquele ponto, deve haver ali uma pressão muito grande para que o presidente abra mão dessa candidatura, e ao abrir mão desta candidatura, aí o preço de tudo na política aumenta. Esses caciques partidários, especialmente do Norte e Nordeste, onde ainda há uma força muito grande do PT e do presidente Lula, negociar com eles vai ficar bastante mais caro. E eu tenho certeza que isso vai agitar muito o cenário para as eleições presidenciais desse ano. Diego Tavares, quero também a sua análise a respeito do dia da ressaca, desse dia de assimilar a derrota, né? De digerir a rejeição de Jorge Messias no Senado. O que você acredita que o presidente Lula tem em mente para a reação? Ressaca dupla, né, Kobayashi? Ao que parece, o governo não pretende fazer novas indicações para o Supremo Tribunal Federal até as eleições, porque Davi Alcolumbre já deixou muito claro que não vai pautar, sequer pautar novas indicações nesse sentido. Poderia, de certa forma, também impor novas derrotas ao governo, né? Deixar um nome pendurado ou um novo nome sendo rejeitado seria algo impensável para um governo que pretende a sua reeleição. O que eu acho que está sendo cogitado, ou ao menos cochichado hoje, nos gabinetes dos deputados, senadores petistas também, e no entorno de Lula, é a própria viabilidade do presidente. Eu tenho dito isso há um bom tempo, o Bruno Musa hoje disse também, eu concordo com a ideia dele, de que talvez Lula, com tantas derrotas e diante de uma queda na sua popularidade, cogite não se lançar à reeleição para o 4º mandato. É uma receita muito desastrosa para qualquer governo, uma crise política somada à popularidade baixa, um desembarque massivo de um bloco que, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista da governabilidade, é muito importante, como é o Centrão. Enfim, tudo isso é uma receita muito perigosa, considerando que Lula vai possivelmente para a sua eleição mais difícil. A disputa contra Flávio Bolsonaro e os outros atores do campo da direita deve ser muito mais difícil para Lula do que foi, inclusive, a disputa com Jair Bolsonaro na última eleição, considerando os números do governo, considerando, enfim, como eu disse, a altíssima e crescente rejeição que se verifica em todos os levantamentos que são realizados. Então, eu acho que esse dia da ressaca está sendo também um dia de muita incerteza, de muita insegurança sobre o próprio futuro político do presidente Lula. Eu não me espantaria, e acho que hoje é cada vez mais crível, que Lula antecipe a sua aposentadoria. Afinal de contas, ele não joga mais só o jogo do poder, ele não disputa mais eleições só pelo poder. Lula hoje se preocupa com o seu legado, com o seu histórico. Alguém que foi 3 vezes presidente da República, alguém que se vangloria dos feitos que Lula diz, enfim, serem de sua autoria no país, não vai querer terminar sua carreira com uma derrota no currículo. Então, acho que a própria candidatura de Lula se encontra em risco, considerando o contexto político que nós estamos repercutindo aqui hoje.